Talvez o que eu mais faça hoje é fazer as minhas militâncias, o meu ativismo, minhas movimentações, meus projetos de network, para que ninguém precise fazer nas condições que eu fiz. Não tem história de superação, não sinto nenhuma felicidade em relação a isso. Isso é muito triste. Isso é um reflexo de um país que a gente tem. Então eu não quero que outras pessoas tenham que contar uma história como é. Pode ser preta, branca, cor de abóbora, lilás. Não quero que ninguém tenha uma história dessa, não. Então eu me esforço para criar um sistema onde essas histórias não se repitam. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Espaço Recíproco. Hoje tenho a alegria de receber aqui o Vitor Del Rey. O Vitor é ativista pelos direitos civis e do movimento negro, é membro da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. É formado em Ciências Sociais pela Fundação Getúlio Vargas, onde foi fundador do Coletivo Negro. É mestre em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, com estágio no MIT, além de ter um MBA em Investimento de Impacto pela Universidade Torquato de Tella, na Argentina. É consultor do Centro de Desenvolvimento de Gestão Públicas e Políticas Educacionais da FGV. Foi idealizador dos aplicativos Quilombo e de empreendedorismo e Emude, de transparência pública. Criou também um hub de profissionais negros, a Ponte para Pretas e Pretos, que conta com mais de 40 mil membros. Vitor, queria agradecer demais aí pelo teu tempo, disponibilidade. E antes de mais nada, eu já queria começar a conversa diretamente com a pergunta que me marcou muito na conversa que eu tive com a Elisa Lucinda, já no início do programa. O que é de fato ser antirracista? Bom, primeiro que eu te agradecer pelo convite e depois dizer que é uma experiência incrível conversar com a Elisa Lucinda. Não sei nem o que dizer. Se a Elisa já disse, eu não sei, mas eu diria, pelo menos para mim está muito na minha cabeça, eu usaria uma expressão: ser antirracista dá um passo à frente. A gente geralmente as pessoas brancas elas tendem a parar naquela parte onde elas reconhecem que são privilegiadas por ser branca. Elas entendem a questão da escravidão negra no Brasil, muito embora talvez a última vez que elas tiveram contato com a história da escravidão negra no Brasil, porque está dentro da disciplina História do Brasil, pode ter sido ali no pré-vestibular para fazer a prova da FUVEST, então estudou ali no cursinho, mas como não queria fazer nada de ciências humanas, tinha muito interesse, tinha mais interesse por matemática, entre outras coisas, porque estava querendo ir para outras áreas. Né? Mas aí as pessoas acabam, de alguma outra forma, novamente tendo contato com a questão negra no Brasil, então elas vão e acham que elas precisam reconhecer seu privilégio. Reconhecer seu privilégio via de regra é dizer, ok, eu entendo que existiu a história da escravidão negra no Brasil e que isso construiu uma disparidade entre pretos e brancos. Isso foi construído. Isso não é antológico, muito embora a gente possa dizer que é ontológico porque é da natureza do nosso país, né? Ele foi fundado nessa ideia da escravidão. Então, a escravidão também é ontológica, né? Mas, de forma concreta, a escravidão negra organizou essa diferença entre pretos e brancos e depois isso foi sustentado pelo racismo e é o que impera hoje. Então, ao tomar conhecimento, entender e aceitar, de fato, ok, eu acredito nisso, eu vejo isso todo dia, isso é real, e ok, isso me beneficia, né? Que é a ideia central, né, do privilégio branco, é dizer, isso me beneficia, eu tenho um impacto positivo, isso foi bom para mim. Pode ser duro, né? Mas é dizer, olha, isso foi bom, na verdade isso foi ótimo para mim, porque inclusive eu tenho muitas vantagens. Então, se a história tivesse sido ao contrário, eu teria que ter estudado mais, eu teria mais pessoas para disputar essa vaga que eu consegui, a minha rede de contato talvez não me ajudaria, porque ela também seria disputada por pessoas pretas, então foi ótimo para mim.
E aí, uma vez reconhecendo tudo isso, eu digo que sim, tem o privilégio branco, reconheço, legal, e daí? O que isso quer dizer? Na prática, materialmente, absolutamente nada. De forma material. De forma subjetiva, quer dizer que você tem uma culpa cristã ali, aí você se sente culpado por ser branco, aí você fica culpado que você é branco e rico, e que o preto é pobre, e aí isso gera em você um sentimento de culpa. Você se sente culpado. Aí você reconhece seu privilégio. Só que, mais uma vez, de forma material, isso não quer dizer absolutamente nada. Por que que não quer? Porque você reconheceu o seu privilégio de ser branco num lugar, e aí você se reúne e está com pessoas pretas, que são de vários lugares, e aí eu não sei se você mora em São Paulo, mas vamos supor que eu moro em São Paulo, é como se você reconhecesse seu privilégio branco numa palestra na USP, e aí você reconheceu, foi o negro lá, abraçou, você voltou para sua casa nos Jardins, e ele voltou para o Capão Redondo. Você pegou o Uber, foi no seu carro importado, sei lá qual é teu carro, tá em casa rapidinho, paisagem linda, tava em São Paulo agora, acabei de chegar, né? Tava no Brooklyn Novo, né? Então, pô, ali é lindo, aí passa pelo Jardim Paulista, passa pelo, sei lá, Itaim Bibi, aquilo ali é muito bonito, né? É muito sofisticado, é muito caro morar ali. Né? Então você volta para o seu lugar e o pessoal lá que é preto vai pegar, tem que sair correndo, porque o ônibus tem hora para acabar, o trem tem hora para acabar, o metrô tem hora para acabar, na quebrada dele ele não pode entrar em qualquer horário porque tem tráfico, tem um monte de coisa e a vida dele está em risco. Então, o que adiantou você reconhecer esse privilégio branco? Absolutamente nada, não mudou nada na vida dele. Continua tudo a mesma coisa. Reconhecer o privilégio branco em alguma dimensão é só manter status quo. E aí o que eu sempre sugiro é como é que você pode dar um passo à frente para reduzir, e aí, no nosso sonho, acabar com a distância que existe entre pretos e brancos. Você pode fazer alguma coisa. Aí você pode dar várias sugestões. Número um, você pode se engajar numa comunidade ou num projeto que tem esse perfil, que queira fazer isso. Você pode doar dinheiro. Né? Você fala, olha, eu não tenho perfil, não vou me sentir bem, sou branco, não sei como falar, estou no meu processo ainda, mas essa galera está fazendo. É uma galera séria, tá todo mundo vendo que eles são sérios e que eles precisam de grana para continuar fazendo. Eu posso dar grana. Eles continuarem fazendo até eu me sentir pronto para estar lá. Ou você pode ser mentor. Você pode, eu tô no mercado aí, me dei bem pra caramba, tô ganhando dinheiro pra caramba e eu sei qual é o caminho. Então eu posso ensinar o caminho, uma forma. E já tô te dando forma de ser antirracista, já tô até respondendo a tua pergunta. Posso ir lá, eu posso ser mentor. Ou posso, sei lá, eu tenho o Instituto Goethe, a gente tem a Escola da Ponte para Pretos, que a gente ensina inúmeros cursos de línguas a linguagem, né? Inglês, francês, espanhol, programação em blockchain, Python, VBA, HTML, trilha de design, storytelling, branding. Você pode virar, olha, Vitor, eu posso ser professor na escola, porque a escola é gratuita, né? Ninguém paga para estudar, todo mundo estuda de graça. E a gente também não paga professor, que a gente não tem dinheiro para isso. Então a gente junta a galera que quer fazer um serviço voluntário e que às vezes essa galera que reconheceu o privilégio branco, a gente convida para dar um passo além e a gente faz a junção. Então eu acho que você ser antirracista é você aderir à economia colaborativa dos saberes. O que é a economia colaborativa dos saberes? É quando alguém sabe de alguma coisa, pagou muito caro para saber dessa coisa, essa coisa te diferencia no mercado, e por isso que você está sempre muito bem empregado, então a gente convida a compartilhar de forma gratuita aquilo que você pagou caro para saber. E às vezes você nem pagou caro para saber, que você foi bolsista na FUVEST, ou bolsista não, né? Você estudou na USP, Universidade Pública, depois você fez o seu mestrado ou doutorado também na Universidade Pública, então tu também não pagou, ou então você ganhou uma bolsa e foi estudar em Harvard ou na London School of Economics e também não pagou. Então, às vezes, uma pessoa branca que tem todas as condições de pagar por isso tudo faz uma trajetória gratuita. Porque sempre tem acesso às melhores oportunidades. Então, ser antirracista é quebrar esse sistema. Aí eu estou dizendo que é passar a pagar, porque você pode pagar? Não estou falando que é isso. Universidade pública para todos, eu sou super a favor. Mas como é que mais pessoas desfavorecidas podem participar desse mesmo ambiente, aí elas vão se desenvolver e a gente vai chegar no momento onde não é necessário mais, por exemplo, cotas raciais. Então, eu não sei como a professora Elisa Lucinda respondeu,
mas eu responderia que é dando um passo à frente, faz alguma coisa. Pelo amor de Deus, não fica falando que você faz, dar um passo à frente. Muito, muito bom. Você tem realmente atuado nessa área, você é um reconhecido ativista pelos direitos civis das pessoas negras. Queria que você contasse um pouco qual é o teu principal, porque tem muita coisa, né, nessa área, e queria que você contasse um pouco o teu principal foco de preocupação e como que você atua para tentar melhorar a lastimável situação de racismo estrutural que vivemos. Assim, a minha principal, né, e aí talvez o que orienta a minha vida é a educação. Isso mudou a minha vida. Mas tem aquela frase clássica que as pessoas falam que se você tiver educação, sua vida vai mudar. Nada, ninguém pode roubar de você conhecimento. Isso não é verdade. Isso é verdade em algum momento, mas não é verdade, porque a gente conhece inúmeras pessoas que são muito bem instruídas com curso superior e por aí vai, que estão desempregadas, que não conseguem se colocar profissionalmente. Né? Então elas precisam de oportunidade. Ter educação sem oportunidade, como eu costumo dizer, é só um diploma bonitão na parede que também não movimenta nada. Só diz que você foi lá e investiu 4 anos da sua vida numa graduação, depois mais 2 anos numa pós-graduação, que no fim das contas acaba não sendo convertido no que deveria ser, que é um bom emprego com bom salário, por causa do racismo. E às vezes é só por causa do racismo. Você era o melhor naquela entrevista, era o mais qualificado, mas você perdeu a vaga porque o mindset do contratador, né, do hunting lá, do RH, é racista. Então a educação mudou a tua vida? Não, ela ainda te colocou num lugar onde você passa a duvidar até de você. Porque você fala, pô, eu sou bom, estudei, todo mundo fala que eu sou bom, mas eu chego aqui e não consigo emprego, então é mentira. Eu sou um impostor, né? Que é a famosa síndrome do impostor. Eu sou uma fraude. Então, quando eu falo que educação é o meu principal foco, eu estou falando dos anos iniciais, anos finais, ensino médio, fundamental, para pretos e brancos, onde a gente possa discutir as questões raciais e a gente acabar com essa chaga, né? Porque como o Mandela uma vez disse, ninguém nasce odiando ninguém por causa da cor da sua pele. As pessoas aprendem isso. Então, se a gente conseguir fazer com que elas, para os mais velhos, uma reprogramação mental, a gente resolve o problema dos mais, que é mais difícil. Mas se a gente conseguir investir nas crianças e que elas cresçam com uma mentalidade que a cor da pele não quer dizer que uma é melhor do que a outra, muito embora na prática a gente veja isso, a gente tem uma grande chance. E, naturalmente, melhorar a qualidade da nossa educação. Então, o Instituto Gueto que eu fundei, ele tem como meta principal erradicar a pobreza entre as pessoas pretas a partir de uma educação de qualidade. Só que para você fazer isso, você tem que fazer escolhas. E a gente hoje escolheu resolver um problema de quem está na universidade e saindo da universidade, que é ter acesso a bons postos de emprego, onde eles ganham a partir de 3, 4 mil reais, porque eles rompem ciclo de pobreza dentro da família, e a partir de romper esse ciclo de pobreza, os mais novos que estão no ensino médio fundamental são beneficiados com isso também, porque têm acesso a uma educação de qualidade. Só que não é só a educação, né? Que a gente acha que o problema é só dentro da escola. Mas a gente sabe muito bem que uma alimentação de qualidade, ela influencia diretamente o nosso processo de aprendizagem. Se você come mal, né, se você chega no colégio e você tomou lá um suco cheio de açúcar, corante, e comeu um biscoito também cheio de sódio, você não consegue se concentrar, porque você está cheio de açúcar no sangue. Então, a gente consegue entregar alimentação de qualidade, também impacta, mas também tem a ver com rede de apoio, tem a ver com um lugar específico na casa para estudar, onde você possa se concentrar, porque na escola você tem acesso a um material de estudo, mas você aprende em casa, né? Você volta lá, você não aprendeu a fazer a continha, mas você volta lá, vai tenta de novo, por isso que a gente sempre teve dever de casa. O que é o dever de casa, El? Você precisa reforçar o que você aprendeu em sala de aula. Aí no outro dia você volta para a gente corrigir. E se você ainda não estiver acertando, a gente faz uns ajustes e manda mais dever de casa. Sabe quando você chega em casa, você mora numa casa que tem 2 cômodos e tem 4, 5, 6 pessoas. Que tem de um lado um vizinho escutando funk, do outro lado sertanejo universitário. Na frente é gospel e atrás é rock. E também dentro dessa casa as pessoas não tiverem educação de qualidade, não conseguem te ensinar.
qual é a possibilidade dessa aprendizagem? Ela também é muito devagar. Então, o Instituto Goethe tem tentado resolver um problema que é socioeconômico, para que, a partir desse problema socioeconômico, a gente consiga resolver problemas educacionais. Mas, respondendo a sua pergunta, é 100% educação. Não há outro problema que não seja educação. Bom, você mencionou aí, Vitor, a educação. Queria então que você contasse um pouco a tua trajetória mesmo para a gente. Como foi a tua experiência ali no exterior? Como foi aqui a universidade? Conta um pouquinho a tua trajetória pessoal. Então, eu desde muito cedo, sabia que eu precisava fazer um ensino superior. Eu lembro que eu assistia a muitos filmes, hoje assisto bem menos, mas assistia a muitos filmes e era assistir sessão da tarde e tela quente, né? Quando você é do pobre, da periferia, você não vai na Blockbuster, né? Pegar filme. Naquela época a Blockbuster até existe, mas ela foi engolida pela Netflix. Né? Mas você não ia na locadora, não tinha acesso, porque também você precisaria ter acesso ao videocassete, depois o DVD. Mas eu assistia muitos filmes que passavam em TV aberta, e eu lembro que nos filmes sempre tinha as reuniões em algum prédio espelhado, e tinha várias pessoas, e sempre tinha somente um homem negro com cabelo black power de terno, e eu falava, beleza, se só vai ter um, eu vou ser ele. E eu sabia que para ser aquele cara, tinha que fazer ensino superior. Porque ele estava ali porque ele era muito bom e porque ele tinha tido as melhores formações. Então, desde muito cedo eu já sabia disso. Eu entrei na faculdade de forma tardia, eu entrei com 27 anos, mas eu entrei com 27 anos, Silvio de Almeida entrou com 27 anos, Djamila Ribeiro entrou com 27 anos, Marielle Franco entrou com 27 anos. A média de idade de entrada de uma pessoa preta na faculdade é aos 27 anos de idade. Por quê? Porque tem que trabalhar para ajudar a sustentar em casa, porque tem muita gente que também acredita que o ensino superior não é para elas, então acaba às vezes optando pelo técnico ou termina ali no segundo grau e vai trabalhar porque precisa ganhar dinheiro e por aí vai, e várias outras distorções que a gente conhece. Mas eu conheci a Educafro, do Frei Davi. A partir da Educafro eu entrei no cursinho deles para fazer o pré-vestibular. A Educafro tinha uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que eu precisava passar dentro do número de vagas. Eram 50 vagas e eu fiquei em 18º lugar. Então passei bem pra caramba para as condições que eu estudei, né? Fazer cursinho, trabalhar, tudo era muito distante. Eu passei muito bem, entrei na FGV no curso de Ciências Sociais e História, né? E aí dentro da FGV, aí você acaba descobrindo que ela tem convênio com milhares de universidades e que eu poderia estudar em qualquer uma delas, né, desde que eu tivesse boas notas e que, se elas fossem do exterior, que eu falasse o idioma. Então, fui fazendo o meu processo de formação, concluí a minha graduação lá em 2017. Em 2016, eu conheci o professor José Henrique Paim, que tinha sido ministro da Educação no governo Dilma, substituiu o Haddad. Eu conheci o professor José Henrique Paim, que é o chefe lá do centro que eu sou alocado, e ele me convidou para fazer o mestrado em administração pública na EBAP, a fim de me levar para trabalhar no centro onde ele estava trabalhando, onde ele é o coordenador. Então eu fiz, naturalmente tinha que fazer a prova, fiz a prova, eram 10 vagas, eu fiquei em 8º lugar, né? Acho que mais de 900 inscritos. Eu fiquei, acho que em 8º lugar, 7º, uma coisa assim. Não, perdão. Fiquei em 4º lugar, entrei no mestrado e dentro do mestrado eu tive a possibilidade de fazer uma parte da minha pesquisa junto com o pessoal do MIT. Eu estudei mobilidade urbana e cidades inteligentes, né, pegando ali uma perspectiva de como as pessoas se locomovem dentro da cidade. E no MIT eu aproveitei para estudar uma cadeira chamada Liderança na Inovação, que era uma ideia, né, de um curso que eles criaram para falar sobre o gestor e como ele lidera times que são altamente inovadores, né? Tem pessoas muito criativas, inteligentes, e como é que você faz a gestão de tudo isso e faz com que essas pessoas consigam entregar as suas metas de forma assertiva, sem perder o nível
de engajamento, sem perder o nível da criatividade, respeitando também a mentalidade dessas pessoas, mas naturalmente muitas ferramentas, né, do que hoje a gente tem chamado de gestão ágil, né? Como é que a gente utiliza uma série de... Hoje o pessoal usa muito OKR, mas também tinha naquela época algumas ferramentas ainda ali na era do Design Thinking, o pessoal usando muito os processos de Design Thinking para poder criar projetos, para poder gerenciar melhor esses times altamente criativos. Passei um tempo lá, tive contato com a galera que estuda racismo algoritmo, tinha a liga de racismo algoritmo, tem até um Code Bias, que é uma série um documentário no Netflix com a criadora. Tem um super amigo meu que está na Inglaterra que me introduziu no grupo. Ele é branco, mas dentro da liga tem pessoas de várias cores, né? Então eu me introduzi ali dentro da liga. Ali também comecei a conhecer um pouco mais do mundo do criptoativo. Hoje me tornei embaixador da Polkadot, né, que é uma criptomoeda que foi fundada pelo cara que criou o Ethereum, né? Eles têm a Kusama também, que é eles chamam de sucursal, né, da Polkadot, né? E tive esses processos de aprendizagem muito mais no mundo da tecnologia, que não tinha muito a ver com a minha formação na graduação. Também dentro do meu processo apareceu a possibilidade da EBAP enviar somente 2 alunos para fazer o MBA em Finanças de Impacto na Universidade Torquato de Tela. Então, algumas pessoas se inscreveram, fiz o processo seletivo e fui. Eles mandaram 2, foi eu e mais um outro amigo. Foi uma experiência de um mestrado conduzido pelo professor Pablo Veras, que tinha... Eu acho que ele ainda é CEO da Deloitte na Argentina, né? Tive a possibilidade de aprender muito sobre esses processos de investimento, de como empresas elas também financiam organizações do terceiro setor, né? Financiamento de mezanino, né? Transferência direta via ESG, via também metas de desenvolvimento da ONU. Então, isso foi muito importante dentro da minha formação. E agora eu tenho muito me concentrado em entender se o meu doutorado vai para a New School, né, que fica em Nova York, ou se eu vou realizar meu grande sonho, que é ir para Estrasburgo, estudar na Escola Nacional da Administração, né, que fica na França. O meu plano foi sempre estudar lá, mas eu fiquei muito interessado por algumas coisas da New School e fiquei com essa dúvida. Mas acho que esse meu processo acadêmico, dentro desses processos de academia, eu acho que eles foram muito impulsionados pelas minhas curiosidades, né? Então, eu sempre ia pegar disciplina na escola de direito, e aí tinha alguma coisa no direito que chamava a atenção que eu queria estudar. Peguei muita coisa na EBAP, né, que é a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Por isso que acabei fazendo até uma trajetória lá dentro, e que foi muito interessante para mim. Mas também estava lá pegando disciplinas em economia, matemática aplicada, porque para mim era muito importante conhecer como é que outras disciplinas estavam tentando resolver os problemas que tradicionalmente as pessoas achavam que estava ali na caixinha das ciências sociais. Eu percebi muito cedo que as ciências sociais não tinham resposta para tudo e que eu precisava ir em outros lugares para tentar entender como resolve. E aí foi assim que eu fiz os meus processos acadêmicos, sempre com bolsa e sempre com a corda no pescoço, né? Então você tem bolsa, você tem que manter a nota acima da média, tem que ser assíduo, não pode faltar, e eu não tinha muitas condições financeiras para fazer nem 70% das coisas que eu fiz. Foi, como a gente diz aqui no Rio, né? Foi na raça mesmo, porque não tinha dinheiro, às vezes não tinha dinheiro de passagem. Eu fui ter um computador, você tem uma noção, um computador meu. Eu fui ter quando faltava talvez uns 6 meses para eu concluir o mestrado. Até 6 meses, até 1 ano e meio do mestrado, eu tinha que ficar na FGV, porque eu não tinha computador em casa. Aí, quando veio a pandemia, piorou. Então, eu fiz muito trabalho de mestrado pelo celular. Então, eu digitava os textos,
né, que tinha que entregar e pedia para um amigo que estava com o computador colocar num documento Word, salvar e me mandar e fazendo porque eu não tinha um computador. Né? Aí, mas assim, para mim estava muito certo de que, muito embora com muito sofrimento e achando que isso estava errado, né, porque não é possível fazer nessas condições, mas eram as condições que eu tinha, né, eu sabia que eu precisava terminar aquilo porque após concluir isso eu iria colher os frutos de todo esse sofrimento. E talvez o que eu mais faça hoje é fazer as minhas militâncias, o meu ativismo, minhas movimentações, meus projetos de network, para que ninguém precise fazer nas condições que eu fiz. Né? Não, não tem história de superação, não sinto nenhuma felicidade em relação a isso. Isso é muito triste. Isso é um reflexo de um país que a gente tem. Né? Então eu não quero que outras pessoas tenham que contar uma história como é. Pode ser preta, branca, cor de abóbora, lilás. Não quero que ninguém tenha uma história dessa, não. Então eu me esforço para criar um sistema onde essas histórias não se repitam, porque isso não é. Isso não tem cara de um país desenvolvido, isso tem cara de país subdesenvolvido. A gente está em desenvolvimento. E às vezes eu acho que a gente nem quer ser desenvolvido. Né? Porque o tamanho de corrupção e má gestão que a gente tem, não me parece que o Brasil queira ser um país desenvolvido. Porque é de interesse continuar assim. Tem muita gente ganhando para o Brasil não se desenvolver. Mas eu tenho me esforçado para que a gente cure algumas mentalidades. Ô, Vitor, você mencionou aí essa questão da tecnologia e eu fiquei curioso porque você criou aplicativos de empreendedorismo, transparência pública, um grupo de contato de profissionais negros. Queria que você contasse, aprofundasse um pouquinho mais nessas suas iniciativas e como você acha que a gente pode usar a tecnologia para lutar por causas boas. Porque a gente só vê desgraça na internet, infelizmente. Beleza. Então, como eu contei, né, lá na FGV eu procurava me relacionar muito bem com as pessoas por conta das oportunidades que eu gostaria de ter ali. E um dos amigos que eu tive, e depois eu fui descobrir quem ele era, é o Vinícius Pantoja. Né? Depois eu descobri que o Vinícius Pantoja era o marido da filha do presidente da FGV. Quer dizer, eu não tinha um computador, mas eu estava fazendo um projeto com o genro do presidente da FGV. Aí, olha as distâncias sociais que a gente vivia. Né? Então, e aí tem essa ideia de que as pessoas acham que reduzir distâncias sociais vai reduzir distância simbólica. Nada disso. Eu estava ali com o genro do presidente da FGV e ele vivia uma realidade e outra totalmente diferente. A gente fazendo um projeto juntos, todo mundo sendo muito essencial no projeto, e a gente foi desenhar um projeto sobre. A gente queria fazer um aplicativo que hoje, se você olhar, é parecido com o Colab, né? O Colabore, que é um aplicativo que acho que ele é muito forte em Niterói, Minas Gerais. Aqui no Rio ele é utilizado, mas é um outro aplicativo chamado 1476. Acho que esse é o número, que é um aplicativo onde a população poderia fazer reports sobre coisas que estão acontecendo nas áreas. Aí, no nosso caso, era educação, saúde, segurança e transporte público. Né? Então, elas podiam dizer, olha, estou no hospital e aqui eu não consigo ser atendido porque não tem médico, o hospital não tem médico. Ou mulheres no transporte público poderiam denunciar, na linha tal, no horário X, eu sofri assédio. Então, essas denúncias, esses reports, e que também poderiam ser coisas boas, elas iam para um grande banco de dados que ele era open source. Então, por exemplo, você poderia pedir, olha, do Emud, né? Emud, eu queria receber numa planilha todos os reports sobre transporte público aqui na área onde eu moro. A gente enviaria tudo para você e você iria saber o que as pessoas estavam falando. Então, eu fui participar muito ali desse aplicativo, porque eles precisavam de alguém que tivesse uma mentalidade para entender mais os dilemas sociais. Porque era uma reunião de playboy que não usava ônibus para quase nada, nunca tinha passado por um problema de segurança que não fosse alguém tentando roubar o iPhone deles ou o cordão de ouro, de prata deles. E eles precisavam de alguém que tivesse uma experiência um pouco maior e que tivesse uma leitura desses problemas com um pouco mais de embasamento. Como eu também era de ciências sociais, eles me convidaram e aí eu tive
a possibilidade de ajudar a desenhar todo o projeto, coordenar a criação das telas. Tinha umas questões muito clássicas ali de, né, na área de segurança, colocar uma pessoa preta correndo para dizer que ali tinha tido um assalto. E aí falar, olha, vocês estão fazendo estereótipo, vocês estão presumindo que qualquer assaltante é preto. Ele poderia ter sido a pessoa que foi assaltada, que estava correndo atrás do assaltante para tentar pegar o negócio dele de volta. Então, reforçar os estereótipos é ruim. Né? Então, eu participei ali, o aplicativo era desenvolvido na Índia, né, com desenvolvedores lá da Índia, e a gente coordenava todo o processo de construção dele. Depois chegou dois amigos, a Kizzy Terra e o Alisson da Paz, que eram desenvolvedores brasileiros, e por acaso os dois eram negros. Ambos eram engenheiros da computação formados pelo Instituto Militar de Engenharia. A Kizzy fazia mestrado em matemática aplicada na FGV e o Alisson fazia modelagem de dados já no mestrado no INPA, né, o Instituto Nacional de Pesquisa da Aeronáutica. Então a gente, como preto, começou a tentar entender como é que a gente poderia fazer alguma coisa para a nossa própria comunidade. Foi aí que surgiu o nosso outro aplicativo, que é o Ebu, que é o Quilobu, que era na época ali em 2000, final de 2015 para 2016, a tentativa da gente reunir num lugar só, num grande marketplace, todos os afroempreendedores do Brasil, a fim de que pessoas de qualquer cor pudessem comprar deles. Então, na época, o Sebrae contava que existiam 10 milhões de afroempreendedores registrados como microempreendedor individual, o MEI. Então a gente falou, bom, beleza, se tem 10 milhões, se a gente conseguir 10% de 10 milhões, é 1 milhão dentro do nosso aplicativo. Se essa galera movimentar uma renda legal dentro do aplicativo, a gente tem um business extraordinário. A gente começou a primeira startup preta do Brasil. Naturalmente, a gente teve problemas que qualquer startup tem, mas a diferença é que a gente era preto e não tinha dinheiro. Então a startup ela parou e agora, em 2022, a gente está colocando o projeto de volta no ar. O aplicativo deve ser relançado até o meio desse ano. A gente tem conversado com alguns players que não são brasileiros, que se interessaram pelo mercado, principalmente para expandir para países africanos, e a gente está muito animado para tentar fazer o relançamento do aplicativo. Né? Então a gente desenvolveu todo o conceito, acompanhou toda a construção do aplicativo e agora está mais num processo de entender a estratégia para fazer com que ele naturalmente ganhe escala, que é isso que a gente quer e que a gente acredita que vai ser bom para todo mundo. Ô, Vitor, você agora uma pergunta um pouco tabu, digamos assim. Você teve experiências universitárias aqui no Brasil e no exterior. Há racismo na universidade? Tem diferenças no Brasil e em outros países? Então, a gente precisa, às vezes, fazer o entendimento, e aí naturalmente, que né, nem todo mundo precisa concordar, até porque eu também não concordo com tudo que me fala, mas vamos pelo menos fazer o exercício de pensar. Né? Porque, por exemplo, se a gente chega numa empresa, como eu já cheguei várias vezes, e que você vê claramente que os negros estão lá no chão de fábrica, né, eles estão no chão de fábrica ou são auxiliares de serviço geral, você logo percebe que essa empresa tem algum tipo de problema. Por que os pretos não são contratados para cargos, né, com postos melhores? Então, o que a gente sempre é convidado a pensar que é um problema ali no RH. O RH é racista, ou né, quando a gente quer defender a empresa, a gente fala que o problema é que os negros não vão no processo seletivo, eles não querem trabalhar lá. Então, o problema são eles, não somos nós. Mas, na verdade, o que acontece é que ali há claramente um problema de racismo institucional estrutural. Né? O país é estruturado, eu falei no início, né? Ele é estruturado a partir da escravidão e depois a partir do racismo. Então, bom, basta você parar para perguntar quantos médicos pretos já te atenderam. Né? Se nos restaurantes que você vai e que um prato custa mais de 100,
Ou, você nem sei isso tudo, porque eu estive em São Paulo e a gente foi almoçar em lugares onde o prato era 70, 80 reais e só tinha gente de preto lá. Né? Então, se você for parar para pensar que quando você vai nesses lugares não há presença de preto, você precisa se perguntar por que eles não vão ali. Eles não vão porque não guardam aquela comida, que eles não gostam de beber um bom vinho, eles não gostam de tomar um cabadio louco, eles não gostam, deve ser muito ruim, eles vai tomar vinho de 15 reais. Vinho bom é esse, diz que não, é porque as condições materiais os impedem. Então, quando você vai para a universidade, isso é só um reflexo. Então, por exemplo, na FGV, eu estudei numa turma de 50 alunos e tinha 5 negros. E no final do curso terminou Elisa e eu, 2. Quando eu fui para o mestrado, tinha só eu de negro. E aí, quando eu fui pro MIT, tinha só eu de negro. Quando eu fui para Torquato de Tela, tinha eu e o Ivan Braz, que é o cara que é o. Ele é o porta-voz da Polícia Militar aqui no Rio. Só tinha eu e ele de negros. Então, quando a gente faz a transição nesses lugares, que são importantes e que melhoram a nossa vida de uma perspectiva material, porque entrega para a gente network, mas também entrega conhecimento, e os pretos não estão lá, a gente precisa pensar se eles não estão lá porque eles não querem ou porque foram criadas barreiras simbólicas e também barreiras físicas para que isso não aconteça. Então, a universidade é um espaço racista. Eu sempre denunciei o racismo da FGV, desde que estudava lá, no jornal impresso, no jornal falado, em matéria que publicava, que eu dei entrevista. Eu nunca escondi que a FGV era uma instituição racista, que com 4 anos lá, as pessoas ainda me perguntavam se eu era funcionário. Como assim? Eu estou 4 anos aqui, você me viu 4 anos aqui estudando. Você está perguntando se eu sou funcionária? Porque na cabeça daquela pessoa, alguém como eu não é aluno ali. Aluno ali é outra coisa. Só posso ser funcionário, não é possível que seja aluno. Então, isso é um reflexo. Então, a resposta para essa pergunta é sim, é muito. Não é pouco, não, é muito racista. Mas me parece que também é um espaço que está começando a se repensar e que eu acho que é um momento muito importante. Legal. Bom, e para o futuro, Vitor, você mencionou aí que você quer fazer o doutorado, mas olhando a tua trajetória, teu ativismo, achei que você ia ser candidato agora nas eleições de 2022. Não tem essa proposta aí? Como é que é? Cara, e para você ter uma ideia, em 2018 eu fui pré-candidato para deputado federal. Aí tentaram me empurrar para estadual e eu não quis, porque eu acho que o meu negócio era Brasília. Mas a minha vocação é política, não tenho a menor dúvida disso. Eu costumo dizer para os amigos mais próximos que eu não gostaria de ser o primeiro, porque se eu for o primeiro ainda é um reflexo do racismo, mas eu gostaria de um dia ser presidente do Brasil, sem dúvida. Então a minha vocação é. Eu tenho política como vocação, mas também acredito que a política não é um espaço para amador, muito embora a nossa Constituição, a nossa democracia permite, e isso é ótimo, que qualquer pessoa, desde que cumpra, né, os requisitos como saber ler e escrever e ser maior de 18 anos, possa disputar um cargo e possa representar as pessoas que se sentem representadas. Mas no meu caso, eu gostaria de chegar com muita competência, né? Muito bem formado, sabendo muito bem o que eu estou fazendo, porque para mim isso é muito importante, porque ajuda a melhorar. A política é sobre melhorar a vida das pessoas, né? Independente do partido, esquerda, direita, tudo bem que os extremos são perigosos, mas a política é a arte de administrar o bem comum. E se é o bem comum, é o bem comum da direita, é o bem comum da esquerda, aí o bem comum das extremas. Então, você precisa estar bem informado, ser muito bem capacitado. E aí eu tenho me preparado para talvez num primeiro momento ocupar uma secretaria, ser secretário de alguma gestão, e depois, sei lá, traçar aí a minha carreira pública. Mas nesse momento eu estou presidente do Instituto Gueto. A gente tem feito coisas muito boas, muito extraordinárias e que tem dado muito certo.
Mas é isso, eu estou e não acho que serei para o resto da minha vida, porque a minha vocação é outra. Que bom que você percebeu isso, então tá dando certo. Legal. Não, é que precisa, como você disse, precisa dar o passo à frente e em todas as áreas atuar e realmente é, é por meio do voto é que a gente vai mudar esse nosso país, não tenho dúvida com relação a isso. Bom, queria que você recomendasse agora um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier aí na tua cabeça que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes. Vamos lá, livro. Eu vou recomendar dois. Um que eu acho uma leitura muito difícil e o outro que eu acho uma leitura muito necessária. O primeiro que eu acho uma leitura muito difícil é do professor Pierre Bourdieu, que se chama A Economia das Trocas Simbólicas. É uma leitura difícil, mas é um livro, acho que super importante para você entender as dinâmicas que estão por detrás de relações como saúde, educação, academia, cultura. O professor Pierre Bourdieu é talvez um sociólogo que mais me influencia. O que eu acho muito necessário e que é uma leitura difícil é Frantz Fanon, o nome do livro é Peles Negras, Máscaras Brancas. Eu indicaria esses dois livros, mas também indicaria ler Achille Mbembe, Necropolítica, talvez indicaria ler lá o Yuri Harari, tem muita coisa legal dele, Thomas Piketty, né, com o Novo Capitalismo, indicaria nesse caminho. Agora, podcast, eu indicaria ouvir Mano a Mano, que é um podcast do Mano Brown, que eu acho super necessário. Ele já recebeu o presidente Lula, mas já recebeu o Fernando Holliday. Então é um cara que está conversando com todo mundo e eu acho que são conversas francas e descentralizadas. Indicaria esse podcast Mano a Mano. Eu ouço pouco podcast, isso é uma verdade. Indicaria também os podcasts que você encontra na rádio, no aplicativo da CBN, que é Tudo é Política com Maria Cristina Fernandes. É a minha comentarista de política que organiza a minha cabeça, a Maria Cristina Fernandes, então eu indicaria ouvir qualquer coisa dela. Ela escreve também no Valor Econômico, então eu indicaria. E no YouTube eu acho que eu vou ficar devendo, porque eu não sou bom de canal no YouTube. Vitor, agora para finalizar, um rápido ping-pong. Queria que você contasse para a gente a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação, da pós-graduação, qualquer coisa que vier à tua cabeça aí também. Acho que a melhor lembrança foram os sistemas de ajuda que eu consegui criar com os funcionários da FGV. E aí, quem são esses funcionários? Era uma galera que trabalhava no NAPLA, né, Núcleo de Apoio Pedagógico, e que eu não tinha dinheiro de tirar a Xerox, e eles tiravam para mim e me davam. Né? Começou com um amigo, Marcelo, e aí o Marcelo ele veio a falecer, mas antes de falecer ele colocou uma outra pessoa para fazer isso, porque ele sabia que eu precisava da ajuda. Mas tinha isso, mas também tinha as copeiras que deixavam café para mim, porque elas sabiam que eu saía de casa às 4 da manhã para chegar às 7 na FGV, então que eu ia estar cansado e com sono, e que o café me ajudaria a ficar acordado na aula. Então, tinha também com o Marcão, que era o rapaz que ficava ali controlando o núcleo de apoio, né, que tinha ar-condicionado, data show, um monte de coisa. Então tinha o núcleo de apoio. Então o Marcão, às vezes, sabia que eu não tinha almoço, me emprestava o crachá dele para almoçar no restaurante e ele pagava o meu almoço posteriormente no salário dele. Eu acho que esses são as minhas ótimas lembranças da FGV e talvez as minhas péssimas lembranças são o contrário, né? Ter que precisar de tudo isso, de às vezes não conseguir descolar o rango, então passar o dia inteiro tomando café e bebendo água, porque eu precisava encher a barriga, porque eu estava com fome. E aquele negócio, não tinha um computador em casa, então eu tinha que ficar na FGV para poder fazer todos os trabalhos, ler texto, anotar texto. Eu tinha Xerox, mas você tinha que, às vezes,
consultar um livro que estava lá na biblioteca, então eu não tinha como tirar xerox para levar xerox para casa. Então eu tinha que fazer tudo lá. Então eu acho que as piores lembranças foram essas extremas necessidades que eu passei. Mas eu tive muita rede de apoio, né? E eu não posso negar isso, né? Eu passei 6 meses andando 9 quilômetros e 600 metros porque eu não tinha dinheiro de passagem. Mas eu criava as estratégias. Eu saía da FGV às 8 da noite, porque às 8 começava um programa de esporte que eu gosto muito na CBN chamado Quatro em Campo. E ele leva 1 hora, que era o tempo que eu fazia. Então eu fazia 1 hora de caminhada até a Central do Brasil, mas ouvindo lá o programa para me distrair e não ficar pensando em coisa ruim, não ficar me culpando, mas muito consciente da estrutura que eu vivia e que estava me empurrando para aquilo, né? Mas basicamente foram essas experiências que eu tive, boas e ruins. E uma aula inesquecível? Uma aula inesquecível, Gessé Souza. Eu tive uma aula com ele na FGV e talvez tenha sido uma aula inesquecível lá. A aula também com a professora Letícia Ferreira de antropologia, que foi quando eu conheci o pensamento do Pierre Bourdieu, também foi uma aula inesquecível. E talvez todas as aulas da professora Inaê dos Santos Lopes, que foi a única professora negra que eu tive na FGV, e todas as aulas do professor Richard Fonseca de filosofia, que era o único professor negro que eu tive na FGV. Então, sei lá, o Richard dava umas aulas de Kant e os utilitaristas, que a gente entrava em desespero, porque aquilo era muito bom. E naturalmente, desde que a filosofia abriu a minha cabeça assim, sou muito grato à filosofia. Depois, naturalmente, fiz muita releitura a partir da filosofia africana, ali com o professor Renato Nogueira, ouvindo também as coisas da Catiuxa Ribeiro. Então foi muito legal. E a melhor lembrança do MIT? Eu acho que a melhor lembrança foi o final do curso, né? Que eles me convidaram para dar um depoimento que ficou na plataforma de ensino, né? Porque dentro do processo, naturalmente, né, a gente se apresenta lá, o que você faz, porque também gera conexão e é importante. Eu falei do Instituto Gueto e eles naturalmente ficaram muito interessados por tudo que eu estava fazendo no Brasil. E aí, ao final, eles me convidaram para gravar um vídeo falando sobre o Instituto, falando sobre a minha experiência no MIT e de como tudo aquilo contribuía para a melhoria de tudo que eu estava fazendo. Então, foi muito gratificante e coroou, né, a minha passagem. Agora eu sou alumni, né? Estou na rede lá de alumni, tenho acesso a muita coisa, muito curso, mas talvez volte lá para estudar, para fazer mais coisas. E uma personalidade negra que você admira? Ai, meu Deus, pô, aí você me derruba. Que eu admiro. Tem muitos. Muita gente, muita gente. Caramba, que cara cruel. Que cara jogando assim. Vai lá, vou falar um que não está mais com a gente e o que não. Eu admiro muito Martin Luther King, naturalmente. Acho a militância e a forma como ele construiu esse novo paradigma de como os pretos americanos e os brancos enfrentavam o racismo e, e todo o sistema que existia lá de apartheid, muito embora o apartheid mesmo era na África do Sul, e aí eu também poderia falar do Mandela, naturalmente. E também, e agora vivo, eu não sei porque, talvez tenha sido influência da minha esposa, aí eu vou falar um cara que não é muito, talvez não apareceria, mas eu tenho percebido muitas coisas que o Kanye West tem feito.
ele, Jay-Z, né? São dois rappers, mas também são empresários, também são ativistas. E aí eu tenho olhado muito para as coisas que eles dois estão fazendo, a forma como eles estão se movimentando. O Kanye é um cara muito controverso, né? Apoiou publicamente o Donald Trump, disse que o Donald Trump era como um pai para ele. É um cara muito controverso, mas também é um cara genial. O Jay-Z é um absurdo. O Jay-Z, o Kanye uma vez falou que você pode ser um super astro do rap e ainda assim você vai estar muito abaixo do Jay-Z. Então, eu gosto muito desses dois. E aí, se a gente trouxer aqui para o Brasil, eu poderia indicar naturalmente, para mim, o maior sociólogo da história desse país, que é o professor Alberto Guerreiro Ramos. É uma sumidade. Eu diria ele não está vivo, né, mas Alberto Guerreiro Ramos. E em vida, eu fico com a professora Sueli Carneiro, né, e a sua luta ali incansável pelo que ela tem. Não é um conceito dela, né, do Boaventura de Souza Santos, mas a defesa dela da questão do epistemicídio, da sua militância a respeito da dororidade em relação a como as mulheres negras enfrentam os seus processos de construção como mulheres e tudo que envolve esse dilema e as dores e as delícias também, né? Então, eu acho que seria. Você me pede uma, mas eu não consigo uma, cara. É Várias. muito difícil. Muito bom. Para finalizar, É bom queria que que você eu não falasse qual que lembro. é, queria que você comentasse qual que é a tua grande habilidade que não está no seu currículo. Baterista, pô. Sou baterista desde os 13 anos. Fui formado na escola do jazz, dos ritmos latinos e do samba. Mas comecei a tocar bateria por causa do rock, que era muito viciado ali, viciado em Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden, Oficina G3, porque eu fui criado na igreja. Aí tinha Oficina G3, uma banda de rock gospel que eu gostava muito. Eu via muito Red Hot Chili Peppers, a Pearl Jam. Nossa, meu, eu comecei a ir pra música porque eu quero tocar rock, eu quero ser um baterista de rock. Aí um belo dia eu fui apresentado ao tal do jazz e minha vida mudou. Não tem como. O jazz é incrível. A salsa, eu sou fascinado por salsa. E aí, ó, sugestão você não pediu, mas ouçam Richard Bona. Richard Bona é bom demais. Muito bom. Vitor, valeu. Olha, realmente um prazer conversar com você. Um bate-papo flui gostoso mesmo. Queria te parabenizar aí por todo o teu trabalho, pela tua trajetória, por tudo que você tem feito e agradecer novamente aí pelo teu tempo. Obrigado, cara. Eu que te agradeço mais uma vez pelo convite. Sinto lisonjeado, Marcelo, por estar aqui. Se ouviu Elisa Lucinda aí, está me ouvindo. Então, quer dizer que eu estou indo bem. Muito obrigado. Obrigado a você.